Oi, eu sou a Cláudia. Avaliação da disciplina de Linguagem e Pensamento. O objetivo do estudo foi a discussão sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento da linguagem, e a criança escolhida foi a criança que tem já um diagnóstico de TDAH. Porém, ele tem dificuldades na fala. Ele fala como se fosse para dentro, fala como se fosse um bebê, troca as palavras, né? E então eu conversei com a professora de língua portuguesa. A criança tem 8 anos, ele estuda no terceiro ano do ensino fundamental, em período integral. Como eu disse, ele já tem um laudo com TDAH, mas tem dificuldades na fala, onde ele está passando já por um fonoaudiólogo. A professora disse que ele é participativo, ele tem uma boa interação social, ele é assíduo e o seu desempenho é mediano. Né? Ele gosta de participar dos eventos da escola. Ele frequentou a educação infantil em outra escola, foi na época da pandemia. A família sempre esteve presente, sempre ajudou, mas agora no terceiro ano que perceberam essa dificuldade dele na fala. Como eu disse, ele é uma criança que tem o TDAH, mas também tem a dificuldade na aprendizagem por conta da linguagem, né? E nós sabemos que muitas das vezes a criança que tem TDAH envolve diversos déficits em diferentes cognitivos, né? E não apenas na atenção. E por conta disso, a linguagem pode apresentar algumas diferenças, como também os pesquisadores estabelecem uma relação com o TDAH e o transtorno de aprendizagem na linguagem escrita, né? Eles relatam problemas que afetam a apropriação e desempenho da leitura. No caso do menino, ele tem dificuldade na escrita e na fala. Como o Vygotsky fala também que quando existe alteração importante na fala oral, como dificuldades para se expressar de modo claro ou para compreender o que é falado, existem problemas paralelos. No caso do menino, ele tem um problema paralelo, ele tem um TDAH e apresenta dificuldade na aprendizagem por conta da fala, né? Como ele fala de forma errada, digamos assim, ele escreve também da forma errada. Na investigação da relação entre a linguagem e o pensamento, o humano explora de como a linguagem influencia nossa mente e como o cognitivo molda a forma de como a usamos. A abordagem de vários termos mostra como funciona a natureza da linguagem e sua relação com outras formas de comunicação. Então, foi realizada uma sondagem com o estudante. Nós aplicamos uma aplicação de protocolo de leitura com hipótese diagnóstica na leitura escrita. E também fiz uma pequena abordagem sobre o conhecimento matemático, como numerais, continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa atividade foi realizada na biblioteca, por ser um lugar mais tranquilo, né? E eu conversei com ele, nós percebemos a dificuldade dele na fala, de se expressar, de você entender o que ele está falando. E também, ele fala para dentro, né? E também na forma que ele fala, troca letras, né? O R, o S às vezes não aparece,
Muitas das vezes também as vogais não aparecem. Foi realizado ditado de grupos de palavras do mesmo campo semântico. O estudante ele escrevia a palavra, depois ele colocava o dedo nas sílabas faladas. A primeira palavra foi dinossauro. Quando ele escreveu dinossauro, ele escreveu dinossauro. Dinossauro. Avestruz ele escreveu, falou bem. Na terceira era a palavra burro, ele escreveu burro. Nessa e na última a palavra cão, que ele ainda disse cão é cachorro, ele reconheceu a palavra cão. Na palavra escorregador, né? Aqui abro um parênteses que eu perguntei a ele se ele gostava mais de brincar ou de doce, se ele preferiu de fazer a atividade do brincar, que ele gosta muito de brincar na escola, que tem um tempo que eles têm 1 hora de descanso, que nós falamos, né? E ele tem esse tempo para brincar, ele gosta muito desse tempo. Então, escorregador, ele escreveu escorregador. A outra palavra foi tornozelo, ele escreveu tornozelo. E barriga, ele escreveu barriga. E perna, ele escreveu berna. E pé, ele escreveu certo. Nas frases também, a gente percebe uma diferença grande por conta dele achar que está simplificando a frase. No caso da primeira frase, o dinossauro é muito grande, ele escreveu o dinossauro é maior. E na segunda frase, ficou bem diferente também. Na segunda frase era boneca de pano, ele escreveu a boneca é nebeno. E também fizemos uma pequena sondagem com matemática, ele se dá muito bem com as continhas montadas de adição e de vezes. A de menos ele tem muita dificuldade, numerais ele reconhece bem, e na divisão ele diz que não sabe e não queria fazer. Então, de uma forma geral, as dificuldades apresentadas por esse estudante podem estar relacionadas com fatores extrínsecos. Tal processo pode estar relacionado com o convívio social e familiar. Pode ser que as dificuldades na aprendizagem são, na verdade, falhas no processo de aprendizagem, porquanto uma criança que já vem, né, do pós-pandemia, nós não sabemos como era realmente dentro de casa a aprendizagem dele, se eles percebiam mesmo essa dificuldade na fala dele. Mas nós temos que pensar nele como um ser único, um ser que nasce para aprender, e cada um no seu tempo. Para isso é necessário incentivos externos da família e também dos professores, né? E para melhorar a leitura e escrita a família também sempre incentivar, sempre estar junto com ele, né? Lendo junto com ele, para começar a melhorar a fala dele. Como nós dissemos, né? O Martins assinala que aprendemos a ler lendo. Claro que um contexto de ludicidade, que a família tem um papel fundamental para o processo de leitura e escrita, como também o diálogo entre a família. Aprender com os outros também é uma forma de obter conhecimento, e o compartilhamento de conhecimentos é muito importante. E garantir à criança ambientes comunicativos e de interação envolvendo leitura e escrita entre diversas coisas. E a criação de estratégias para buscar o interesse do estudante torna a aprendizagem mais interessante e assim o aprendizado de todos se torna mais interessante e atrativa.